é filho de ex-Boias Frias, morou até os 19 anos numa casa de barro no interior de São Paulo. Foi morar no Japão por 10 anos, virou executivo, empreendedor, é vendedor nato. Palestrante, tem muitas qualificações. Edgar Ueda, meu convidado aqui do Prazer em Conhecer. Que bom que você aceitou o convite. Obrigado, Obrigada. sempre é um prazer. Prazer né? te ver de carne e osso, né? Porque a gente Verdade, conversa né? na E internet. há muito tempo, né? E parece que a gente se conhece, né? Interessante como a internet aproxima, né? Verdade. Edgar é autor de um livro de grande sucesso. Me atualiza aí. Esse livro tá 12 semanas, é Ficou isso? 12 semanas, né? Nós lançamos em setembro do ano passado. Nas 13 primeiras semanas ele entrou 12 vezes na lista, o que me deixou muito surpreendido também, Muito, né? que orgulho. E feliz, né? Kintsugi, é isso? Kintsugi, o poder de dar a volta por cima. O poder de dar a volta por cima, todo mundo tem esse poder. Todo mundo tem esse poder e todo mundo, em algum momento, né? Tem os micros, os masters, momentos que você sai de uma situação crítica, você dá a volta por cima, vira o jogo. E essa é a nossa jornada, né? Nossa vida. Buscamos. O ser humano, ele como que fala? Ele é inconformista, né? Então, independente se você ganha muito dinheiro, você quer ganhar mais. Se você mora numa casa boa, talvez você quer trocar de carro, conhecer um país, quer conhecer dois, três. Então, nós estamos nesse processo o tempo todo, né? De viver em outro patamar, buscar sempre mais. Isso é importante, né? Edgar, no comecinho, na abertura aqui da nossa conversa, eu falei brevemente sobre a tua história e você teve muitas oportunidades de dar a volta por cima, né? Isso te deixou calejado, habilidoso em relação a essa estratégia toda? Que legal essa pergunta, isso me deixou muito mais resiliente, né? E de fato, né, muito mais blindado, uma vez que você vai apanhando da vida, o que é natural também, você passa a entender que isso faz parte também. Eu sempre falo que toda cicatriz tem a sua beleza, né? Tem que aprender a ressignificar isso. Então, ou seja, não é porque eu falhei, não é porque eu fracassei que eu sou um fracassado, não é porque eu perdi, eu sou um perdedor. A desistência que determina isso, né? Se eu desistir, talvez eu poderia ser classificado como perdedor, mas eu não desisti. E tem muitos brasileiros que vivem nessa fase de sempre buscar cada vez mais. E na minha vida eu quebrei 6 vezes, eu estou no meu 13º negócio. Imagina se eu tivesse desistido na minha primeira quebra, na segunda, na terceira, eu não teria construído o que eu construí. Hoje a minha empresa está em 9 estados, mais de 40 cidades, né? Graças a Deus pela muita fé e muita batalha. Muito trabalho. Muito trabalho, né? Muita energia. Quando você pensa em quebrei tantas vezes, na verdade você olha para trás e vê quanto aprendizado você acumulou, né? Exatamente, isso. Então, é mais uma vez a ressignificação, né? Então, eu tenho uma frase que está no meu livro que fala: quando você perder a aposta, não perca a lição. Porque também tem muita gente que aí não é persistência, é insistência, insiste no erro, o que é um equívoco, né? Então você tem que ser um persistente, não basta bater na porta, basta até abrir, ou seja, eu tenho um sonho, eu tenho um plano, eu tenho uma meta, eu vou realizar. Então, independente se este evento, este momento eu não performei, eu falhei, eu quebrei, vamos continuar? Esse é o meu grande sonho. Então, na minha vida eu fui aprendendo, né? Eu não nasci com esse mindset, eu não nasci com essa mentalidade. Eu fui mudando ao longo da minha vida. A experiência no Japão, morei 10 anos no Japão, fez com que eu me tornasse uma pessoa melhor, um profissional melhor. E hoje estou aí com 40, mas com muita experiência. Parece que eu tenho 60 anos de experiência. Imagina, parece que tem 25, visualmente, assim. Edgar, você acha que as pessoas que não dão a volta por cima, resolvem, decidem, porque isso é uma decisão, né? Decidem não avançar, não persistir, elas têm medo do que elas vão encontrar pela frente ou da opinião dos outros e acabam se conformando com essa situação de fracasso? Eu sempre falo que sucesso e fracasso ele está atribuído a um conjunto de fatores, né? Por exemplo, só o medo? Não. Ou só a falta de oportunidade, ou o país que mora, o meio ambiente que convive, ou a falta de competência. Nós acessamos o hard, né, o drive que nós possuímos. Então eu sempre faço um comparativo, uma analogia com uma caixa de ferramenta. Se você tem uma caixa de ferramenta na sua casa e dentro dele só tem um martelo, você consegue fazer tudo com martelo? Não. Né?
Você não consegue. Então, às vezes, as pessoas, ela não busca, que nem aqui com um ambiente de conhecimento, de aperfeiçoamento. Eu trabalhei na Toyota, e a Toyota tem uma filosofia Kaizen, o eu melhora a cada dia, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E na minha vida é desse jeito. Independente se eu já tenho inúmeros diplomas, se eu estudei fora, se eu não estudei, se eu já sou empresário de sucesso ou não, eu continuo investindo em conhecimento, né? Porque o tempo todo está mudando, vindo novas informações, o modelo muda, o processo muda, o cliente muda de percepção, né? Então o que eu acredito, a minha crença, é que o resultado está atribuído num conjunto de fatores. Então talvez ele não vira o jogo, ele não consegue sair daquele estado, porque talvez falta ferramenta, habilidade, conhecimento, norte. O que eu faço? Talvez não é falta de atitude, iniciativa, proatividade. A pessoa talvez tenha, mas ela não tem direção. É que nem fazer o coach, né? O coach estimula para uma ação. Mas se ele não tiver direção, é um burro motivado. Ele corre, mas por um destino errado. Então precisa de uma mentoria, precisa de um norte, precisa entender o que eu vou fazer para sair do plano A ao plano B. Mas é possível. E o medo, ele é um gatilho, né? Na verdade, que a pessoa ela atribuiu a ela mesma, né? Porque todo mundo tem medo. Você tem seus medos, eu tenho os meus. Eu só aprendi a administrar isso, né? Ansiedade, estresse, todo mundo tem as emoções. A gente só tem que aprender a administrar, para que em um determinado momento isso não me trave. Tem um livro, só para falar de livro também, que chama The Winner Game, que é o jogo interior, que fala que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? Então ele fala muito das vozes. Então às vezes você tem aquela voz, vai para o exterior, vai para Portugal, vai para o Japão, e às vezes não, tem uma outra voz que fala, fica aqui, você está confortável. Você não acha que você pode morar, né? na Europa, né? Você tá louca, né? É a voz interna, né, que fala. Mas não só isso, de repente, vamos trocar de trabalho? Será? Vamos empreender? Mas eu já errei lá no passado, será que vale a pena de novo? Então nós temos essa briga interna, né, o tempo todo. Agora a minha pergunta e a minha provocação é, quem que vence a maior parte dessa batalha? Aí é uma questão de mudança de mentalidade. Quer dizer, tudo que você está dizendo se resume a crenças, né? O seu drive, né? A crença é formada aquilo, né? Pela história da gente, pela né? história, né? Fala muito de arquétipos hoje, né? Então o que foi a raiz? O que eu me alimentei na minha vida o tempo todo, né? Então as crenças são formadas pelas raízes, né? Familiares, escolares, amizades. Então ali eu formei o meu hard, né? O meu drive. Então como que eu faço para mudar esse padrão? Tem uma teoria no livro, também esqueci o nome do livro, se é a média das 5 pessoas que você mais convive, que é uma verdade, né? Então, será que eu vou andar com pessoas que só enxergam metade do copo vazio? Ah, o país não tá, o país está uma merda, o país está em crise. Mas quantas pessoas estão ganhando dinheiro neste momento, neste país, mesmo em crise? Então, é coisa de percepção, na minha opinião. E essa percepção é muito particular, né? E depende muito de particular. quanto a pessoa quer se desafiar para alcançar resultados diferentes. Exatamente. Tem até uma história que saiu agora na TV de um cobrador de ônibus, que ele fala 10 idiomas influentes, talvez você já ouviu, né? E ele tem comércio exterior, ele formou em comércio exterior, conheceu o Japão, conheceu a França, e ele está como cobrador. A minha pergunta as pessoas ficam na zona de conforto pela segurança. Agora, se você pegar a história do Carlos Wizard, que vendeu a empresa por 1 bilhão e 800 milhões, ele começou dando aula de inglês na casa dele. Minha pergunta é, será que ele não poderia virar um empreendedor também? Ele fala 10 idiomas. Esse moço foi contratado por um órgão público, eu não me lembro agora. Mas foi depois pela TV, né? Foi por causa da Mas não por visibilidade. iniciativa. É verdade. Então, foi a visibilidade que proporcionou. O que determina o sucesso? Não é o terceirizar, não é eu passar o que é de responsabilidade minha para você. Então o que ele fez, nada de errado, cada um tem a sua percepção, mas é deixar para o destino, que o destino determine o que eu vou ser, o que eu vou ter na minha vida. Acho que a grande eu não sou assim. Sim. Dá pra ver. Acho que a grande pergunta é, será que eu já fiz tudo? De que forma eu poderia fazer melhor tal coisa assim, assim? Né? E tentando, porque a vida é uma busca, não é um roteiro, não tem caminho correto. O inconformismo é interessante, porque quando você não se contenta, mesmo pelo muito que você tem ou pouco que você tem, você fica em movimento.
né? Isso está em qualquer campo. Não é Campo do insatisfação, né? Não, É não. diferente de insatisfação. É mais uma vez, tudo que eu tive, mesmo pouco, né, com 9 anos de idade eu só tinha feijão para comer. Esse foi meu primeiro turnaround. Minha mãe voltou da roça, só cozinhou feijão e só tinha aquilo. Mas eu era grato. Feijão é melhor do que nada, né? Então, pelo pouco que você tem que ser grato. O que não pode conviver ou viver pelo resto da vida é aceitar aquela situação pelo resto da vida, né? Então, eu passei a não aceitar. Independente se eu ganho dinheiro, eu ganho dinheiro, posso ganhar mais, interessante. Eu já tenho, conheço bastante, posso conhecer mais? Então, mas é uma questão do indivíduo, né? Cada indivíduo Edgar, tem a algumas sua pessoas não particularidade. confundem isso, esse movimento arrojado com ganância? Quero mais, quero mais. Ganância, na minha opinião, é querer só para mim. Ambição é querer mais. E se você pegar os livros das pessoas, nem da nossa época, vamos pegar Napoleão Hill, vamos pegar Andrew Carnegie, vamos pegar JP Morgan. Se você pegar os magnatas de antigamente, todos tinham como princípio a habilidade de ser ambicioso. Porque ambição, aí assim, eu posso cada vez mais. Vamos pegar um exemplo? Por que os bilionários não param de trabalhar? Se a geração dele, mais 10 outras, 20 Estão outras garantidos. gerações estão garantidos. Mas por que eles não param? Porque é a ambição de realizar. Eles não estão atrás do número. Essas pessoas não buscam números, buscam realizações, conquistas, feitos. Os números são Os consequências. números são consequências. Agora, isso está ligado à missão de vida, né? A encontrar, despertar para esse propósito de eu estou aqui por quê? Exatamente, né? E no Japão tem uma palavra muito interessante que chama Ikigai, que é como você encontrar o seu propósito. E a maioria não consegue chegar lá porque de fato não tem. Né? É a mesma coisa de você acorda, vai para o trabalho, para casa, trabalho. Não tem um direcionamento. Né? Você está indo para o trabalho para quê? Por quê? Né? É muito movido ao piloto automático. Piloto automático. Então, se você não tiver um grande propósito, mas aí tem um equívoco que aí as pessoas leem ou escutam ou assistem uma palestra e acabam criando as suas percepções. Por exemplo, a teoria de Maslow fala das necessidades, lá e a primeira fisiológica. E tem a última que é de reconhecimento que está dentro do propósito. Mas tem muita gente que não está conseguindo comida e está pensando em propósito. Está no momento errado. Né? Então primeiro vamos pagar a conta, vamos ter a casa para dormir e morar, vamos comer e beber, depois eu salto desse movimento, vou para o próximo, o que eu posso querer a partir daqui. Então é fracionar, tudo na vida tem que fracionar. Você está em busca do primeiro milhão, parabéns, mas você ganha R$2.000, sai do 2 vai para 5, sai do 5 vai para 10, deixa o milhão lá como um grande sonho. E aí eu vou escalando. Então um grande erro, e as pessoas se frustram muito por causa disso, porque faz um planejamento fora da curva de capacidade, condição momentânea, né? Todo mundo pode conquistar o que quiser, mas nesse momento tem essas condições, né? Então eu acho que está muito ligado a isso. Primeiro precisa definir com clareza qual que é o seu propósito e depois fraciona, vai devagarzinho. Eu gosto de unir frases, né? Pensar grande tem que pensar, mas comece pequeno. E aí você vai andando, né? Sim. Eu penso que desde sempre os japoneses ensinam muito a gente, todo o Ocidente, Sim. com a cultura que tem, que desenvolveram, com essa resiliência, força, né? Sempre para frente, né? Nunca desanima. Essa é a percepção que eu tenho. Você acha que esse comportamento do brasileiro é muito cultural? Ou seja, por nós não termos tanta proximidade com os japoneses, apesar de que são muitos Tem bastante da aqui, sua né? origem aqui, mas ainda não é a nossa cultura, né? Isso acaba... Existe também a ideia de que brasileiro acredita naquela história de que é um país de vira-lata, né? Aqui nada dá certo, eu não sou tão bom. Você acha que isso acaba afundando, fazendo com que a pessoa ache que não pode dar a volta por cima? Então, um pouco é muito de tomada de decisão e está ligado ao mindset também. Vou te dar um exemplo. Por que o brasileiro aqui, quando ele vai para o Japão, ele aprende a não jogar lixo na rua? Ele aprende a respeitar todas as leis. Brasileiro é brasileiro. Mas por que ele sai desse ambiente e lá ele não faz e aqui ele faz? Então são tomadas de decisões, porque ele pode voltar e ele entrar novamente nessa cultura,
ou ele pode falar, não, eu aprendi o jeito correto de fazer. A maioria das pessoas sabe. Você quer um exemplo? Eu estava conversando com um colaborador, funcionário meu hoje, e ele estava falando da cultura brasileira da notinha, né? Quando ele vai pedir uma nota, por exemplo, ele vai numa padaria, faz uma notinha, aí deu 15 reais. Qual que é? O outro lado do balcão pergunta o seguinte, você quer que faça só de 15? Parece que está institucionalizado que pode burlar a regra. Mais, né? Então, alguém tem que quebrar isso. Porque aquela teoria terra de Cabral e lei de Gerson, que todo mundo vive, né? Terra de Cabral, Cabral veio aqui e criou o Brasil desse jeito. E a lei de Gerson dá vantagem, tem que mudar. O jeitinho brasileiro não é bem visto em nenhum lugar do país. Não é porque já foi né? assim que tem que continuar sendo assim. É que as pessoas confundem. Exatamente, né? Com que é a síndrome de Gabriela, nasci assim, né? Então eu acho que a gente não pode. Eu tomei uma decisão na minha vida, independente da cultura. Eu nasci numa cidade de 13 mil habitantes, também fui criado nessa cultura brasileira até meus 19 anos, mas a partir daí eu tive uma nova oportunidade de vivenciar o que era correto, disciplina, organização, respeito, amor ao próximo de fato, a empatia, a compaixão. Né? Você quer um exemplo? Aqui teve a crise dos caminhoneiros, aí entrevistou uma senhora, ela estava pegando alimento, ela estava com o carrinho cheio. E aí a repórter foi falar, ela falou o seguinte, eu não sei se amanhã vai ter alimento, eu tenho que pensar em mim. Aí você pegar alguns anos atrás, teve um maremoto no Japão. Fazia fila, a mulher, a japonesa, pegava um saco de arroz. Sabe? Aí entrevistava ela e falava, tem que pensar no cara atrás. Então, é isso. Aí você pega o cara da gasolina e fala, opa, agora é hora de ganhar dinheiro, vamos colocar 10 reais o litro. Aí você pega o cara do saco de batata, tá vendendo a 20 reais, passa a vender a 200 reais um saco de batata. Então essa é a nossa cultura, infelizmente. Ou a gente muda, quebra esse padrão, ou não muda país. Se você pegar mesmo o Japão depois da Segunda Guerra Mundial, não era um país que é hoje. Era um país que não tinha mão de obra qualificada, não tinha uma cultura definida. Aí teve a Segunda Guerra Mundial, e aí veio alguns americanos, um foi o Demi, que criou o PDCA, enfim, e mudou uma cultura. Em 30 anos se tornou a segunda maior potência do planeta. A China fez a mesma coisa. A China já passou o Japão. E se não tomar cuidado, vai passar os Estados Unidos. O ponto é, independente da situação, tem um jeito? Tem um jeito. Mas precisa de um movimento em cadeia, um movimento coletivo. Não tem que eu e você só. Não dá, nós dois. Agora, se todo mundo compartilhar desse princípio de fazer uma diferença, eu decidi, eu estou no Brasil de volta há 9 anos. Eu não mudei minha cultura japonesa oriental. Então, não é porque eu estou aqui que eu tenho que fazer errado aqui. Então você já está fazendo. O lugar não determina. Sim. Né? Você já está fazendo a sua parte, Sim. mesmo que seja pequeno, vamos dizer assim, só eu, não Dentro interessa. do meu contexto. Né? Porque acho que esse desafio que é interessante, não é porque eu não tenho que fazer só pensando que tem uma câmera me filmando. Né? Eu tenho que fazer o correto e o resultado vem. Puxa, que prazer conversar com você, Edgar. Eu realmente tenho uma grande simpatia e agradecimento pelo que eu aprendo com a cultura japonesa, mesmo que seja distante, porque ele só tem a nos ensinar mesmo. Sempre, sempre. O próprio livro ele fala dessa filosofia Kintsugi, que é uma filosofia oriental, né? De que você quebrou, falhou, existe sim uma segunda, uma terceira, uma quarta oportunidade, existem inúmeras oportunidades. E um objeto quebrado, ele passa a ser único. Veja bem, você sai de uma formação de série e passa a ser um objeto único. Você tem uma nova história a partir dali. Então, na nossa vida, nós vamos construindo momentos bons e ruins que vai moldando, né? Toda essa nossa capacidade de reação com adversidades, resiliente, persistente e outros fatores, outras habilidades. Né? Então o livro ele fala muito isso, aliado a uma metodologia que para mim fez uma diferença, né? E vem aplicando, vem impactando aí, transformando vidas aí. Já estou na segunda edição. Parabéns pela sua transformação e por aquela que você inspira, Imagina, usa para as pessoas ficarem inspiradas. Eu quero recomendar demais o livro Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima, do Edgar Ueda, que está nas principais livrarias, está estourando aí. Olha, pode ser a grande inspiração que você está precisando para dar a volta por cima, não é? Sim, sim. Pode ser não, eu tenho total certeza. Não só essa leitura, né? Eu acho que eu fui
me transformando através de outras leituras. Né? Pode ser como sugestão, né? Se a Como pessoa está lá sugestão. perdida, então pode ser essa, Pode o ser início essa, pode ser esse, né? exatamente. Depois amplia para outras coisas, porque a gente está sempre aberto para o conhecimento, né? Isso. Prazer te conhecer, Imagina, muito que obrigada. Obrigado. Parabéns mesmo.